Olá! A aprovação da lei que autorizou o uso de células-tronco em pesquisa no Brasil em março de 2005 aumentou a expectativa dos que viam nas terapias celulares a solução para suas doenças. Isso apesar de todos os avisos médicos de que o caminho era longo. De fato, foram 3 esperados anos até que o Supremo Tribunal Federal liberasse para valer as pesquisas com células-tronco embrionárias humanas. A partir daí, em menos de 6 meses, ainda em 2008, um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, anunciou a obtenção da primeira linhagem 100% nacional dessas células, um avanço capaz de acelerar ainda mais as pesquisas no Brasil. Resta saber quando teremos no presente a visão meio futurista de novos tratamentos fantásticos, capazes de debelar doenças de maneira nunca antes alcançada. Os passos que já foram dados e o que falta caminhar são o nosso assunto de hoje. E creio que muito do que já se faz hoje era inimaginável alguns poucos anos atrás. Não sei se para os nossos convidados também. Deixa eu apresentá-los a vocês. Aline Marie Fernandes, originalmente química, doutoranda da equipe do professor Stephen Rein, aquela equipe da UFRJ, responsável pela obtenção da primeira linhagem da célula-tronco nacional, que eu falei lá no início. Ela integra o programa de morfologia do Instituto de Ciências Biomédicas. Rosália Mendes Otero, doutora em Ciências Biológicas, com pós-doutorado no exterior, é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena estudos de terapia celular em acidente vascular cerebral, realizando tratamentos com células-tronco dos próprios pacientes. Marcelo Marcos Morales, médico e professor do Instituto de Biofísica da UFRJ, doutor em Biologia, preside a Sociedade Brasileira de Biofísica e Comportamento. Sua atuação se direciona às terapias gênicas e celulares em lesões renais e pulmonares. Bernardo Rangel Tura, mestre em saúde pública e doutor em clínica médica, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e médico do Instituto Nacional de Cardiologia, onde integra a equipe de pesquisa de terapia celular em cardiopatias, com ênfase em cardiopatia dilatada. Bem, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Olha, em 2004, quando a gente discutia ainda a lei num programa aqui com o professor Radovan, eu comecei fazendo um resumo e ele aí ia me corrigindo da questão da célula. Eu vou pedir de cara a ajuda da Aline para dizer para a gente, afinal de contas, o que é que a gente tem num conhecimento mais popular como a visão célula-tronco. Ela serve para quê? E vamos tratar, evidentemente, primeiro da questão embrionária, né? Tá bom, as células-tronco embrionárias, elas são derivadas do embrião, de 5 a 7 dias, são aqueles embriões que seriam descartados, né, da clínica de fertilização. E é uma célula que a gente chama de pluripotente porque ela tem a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular do corpo. Então, o futuro, a terapia com essa célula tem sido muito discutido ultimamente justamente por essa capacidade de diferenciação em todos os tipos, em célula do coração, célula do tecido nervoso, fígado, enfim, qualquer tipo do corpo. Ela é capaz de se desenvolver para qualquer tipo de aplicação no local, quer dizer, colocada ali, ela tem condições de desenvolver-se, vamos dizer, seria copiando ou adquirindo a característica da outra? Na realidade, no laboratório, nós mantemos ela com essa característica de poder virar qualquer coisa e com uma combinação de fatores, a gente consegue dizer para a célula se diferenciar, que a gente chama, escolher um destino mais específico. Então, eu posso, com uma combinação de fatores, falar para a célula virar, por exemplo, um neurônio, virar, por exemplo, uma célula cardíaca. E aí, sim, a gente pode usar essa célula que é mais específica como uma terapia, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai falar dessa pesquisa da primeira linhagem nacional. Vou pedir para a professora Rosália a distinção clássica entre a célula-tronco que a gente usa a partir desse embrião regulado em lei, aquele embrião que já ia ser dispensado mesmo, e a célula-tronco que pode ser tirada do próprio paciente. Como é que é essa diferença e quais são as limitações? Bem, então, como a Aline falou, a célula embrionária ela tem esse potencial de se diferenciar em células de vários tecidos. Mas isso também é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim, porque
uma vez colocada no paciente, ela pode dar origem não só àquele tecido específico, coração, cérebro, mas ela pode formar o que a gente chama um teratoma, um tumor que tem todos os tipos celulares, porque essa é uma potencialidade dela. Então, essa é uma questão que nós ainda temos que aprender como controlar, como convencer essa célula a ficar só naquele tipo específico e não exercer todo esse potencial dela. É isso que está limitando o uso dessa célula embrionária em pesquisas clínicas, enquanto não se conhecer como isso pode ser controlado. A célula adulta é aquela que é tirada ou do sangue de cordão umbilical ou de vários tecidos. Todos os nossos tecidos têm células tronco adultas. São células que dão origem só àquele tecido. Então, quando eu dou, por exemplo, meio litro de sangue, a partir da célula tronco hematopoética, eu reconstituo aquele meio litro de sangue. Só que essa célula tronco adulta hematopoética, ela não serve para tratar coração ou para tratar sistema nervoso, porque ela não tem todo esse potencial. Ela só dá origem a sangue, por exemplo. Uma célula de pele, ela só dá origem a células de pele. Então, essa é a grande diferença entre a célula embrionária e a célula tronco adulta. É o potencial de diferenciação. Certamente as embrionárias são pluripotentes e as adultas elas têm um potencial menor. Mas ambas têm nichos terapêuticos. É possível que as duas possam ser usadas para diferentes terapias celulares, com diferentes funções, e a gente pode depois explorar um pouco mais. Vamos explorar. Mas já que a senhora falou assim, diferentes, eu vou pedir a ajuda do Morales. Primeira distinção, muita gente faz confusão, que seria uma terapia celular, uma terapia genética, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, ou como é que a gente pode explicar? Não, são terapias distintas, né? A terapia celular utiliza as células que foram ditas aqui, as células tronco, derivadas de medula óssea, por exemplo, ou derivadas de embrião. Então, a própria célula serve como terapia para lesões, por exemplo, do coração, do rim ou do pulmão. Na terapia gênica, é um passo a mais, porque as grandes terapias começaram com tirar pedaço de órgãos, agora a gente está na terapia com células. E tem a terapia gênica que você modifica dentro da célula o gene que está lá dentro. Por exemplo, defeitos genéticos, eles podem ser, na terapia gênica, eles podem ser tratados inserindo dentro da célula o gene que está defeituoso. Ou, por exemplo, uma doença em que um gene começa a ser expresso e essa célula começa a produzir alguma coisa estranha para o organismo que causa a doença. Eu posso silenciar esse gene dentro da célula desse organismo, fazendo o silenciamento desse gene e tratando a doença. Então, a terapia gênica é uma interferência dentro da célula da expressão do gene que comanda todo o funcionamento celular. Então, enquanto a célula, nós temos a terapia celular, a terapia gênica, você interfere com o funcionamento dessa célula. E a gente pode até brincar entre aspas, né? Mas fazer a associação da terapia gênica e a terapia celular. Por exemplo, você pode pegar uma célula tronco, modificá-la geneticamente, introduzindo um gene, e usar essa célula tronco modificada para uma certa terapia. Então, são terapias do futuro, que já estão no presente, de fato, né? Mas que podem ser associadas. Bem, a gente já viu aí que a coisa, quando eu falei em futurismo, não estava tão distante. Eu vou recorrer aqui ao Bernardo numa questão que tem a ver com passado e futuro. A primeira coisa fantástica que o ser humano se defrontou na área de medicina associada à ciência foi quando teve o transplante cardíaco, né? O Christian Bernard. Aquele espanto, poxa, transportar o coração de um para outro. Hoje a gente já está vendo que até célula a gente trabalha de um para o outro. O que é que isso representa, essas novas terapias, sejam por célula ou genéticas, para a área do coração? Nós estamos falando da área, talvez, de maior peso social do país. Nós estamos falando da maior causa de mortalidade e da terceira maior causa de internação, a maior causa de aposentadoria. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa
de um peso social fantástico. Quando o Christian Bernard fez o primeiro transplante, se mudou o conceito de morte da humanidade. Porque até então a morte era parada do coração. Foi quando se criou o termo de morte cerebral, né? Nós estamos diante de situações que a gente pode trazer a milhões e milhões de pessoas benefícios importantes. Se você pensar que hoje, Chagas, nós temos 6 milhões de brasileiros em fila ou em condições de fila de transplante, só com doença de Chagas. Nós temos alguma coisa em torno de 3 ou 4 milhões de pessoas que, se ainda não evoluíram, vão evoluir para um transplante com miocardiopatia dilatada. A possibilidade da terapia gênica, da célula-tronco, da engenharia tecidual fornecendo vasos para essas pessoas, evitar o transplante ou reduzir a fila, tem um impacto assim, impensado há anos atrás. No Instituto de Cardiologia, vocês já fizeram alguns casos, já deram no jornal, de pessoas que, com questões de implante de células, já tiveram um processo de melhora e de sobrevida, não é verdade? Nós temos alguns casos de muito êxito no Instituto. Nós temos pacientes que saíram da fila de transplante, pacientes chagásicos, pacientes com cardiomiopatia dilatada, que saíram da fila de transplante, ou seja, eram pessoas que estavam na fila esperando um órgão hoje em dia, não estão mais. E nós temos um caso também, que era um caso bastante complicado, uma pessoa, a gente não pode dar muitos detalhes, mas essencialmente a pessoa não tinha condição de transplante, recebeu célula-tronco e 3 anos depois ela recebeu o novo coração, então, lá no Instituto mesmo, e agora está indo muito bem. Quer dizer, seja para retirar o paciente da fila, seja para dar tempo dele conseguir receber um órgão, nós já temos pelo menos uns 4 ou 5 casos de êxito absoluto. Fora outros casos onde o paciente não saiu da fila e tal, mas está vivendo bem, voltou a ter convívio familiar, voltou a ter atividade social, que são coisas muito importantes. A gente tem que pensar que essas pessoas, às vezes, têm dificuldade de ficar sentadas, tamanha falta de ar que elas têm pela doença. Bem, esse foi apenas um aperitivo do assunto. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.